É isso aí, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui com mais uma apresentação do programa, o Pó de Paz, e eu tenho certeza que Deus já está te abençoando através da nossa primeira programação, pelos vídeos que você já viu, né? E agora nós estamos aqui de novo, nesse dia tão abençoado. Estou aqui com o pastor Otávio. Deus abençoe. Muito boa noite, a paz do Senhor, que Deus noite. abençoe. E hoje eu estou aqui também na companhia do nosso irmão Guilherme. É isso aí, nosso irmão Guilherme, paz, que hoje nos deu a honra, o prazer de estar aqui conosco também nesse programa. E vai ser assim, todas as vezes nós vamos tentar trazer alguém aqui com testemunho de vida, com algo de Deus para passar para o seu coração, para também aumentar a nossa fé. Estamos aqui hoje e o tema que nós vamos tratar aqui hoje, né, justamente sobre transformação, mudança de vida. O Deus que escolhe as pessoas improváveis e imperfeitas para fazer a sua grande obra de redenção. E hoje o texto que nós vamos tratar como base é Marcos no capítulo 5, onde Jesus vai até a região de Decápolis, em Gadara, e encontra ali, né, um homem endemoniado. E eu quero já passar a palavra para o pastor, porque esse texto ele é rico, mas também ele causa, às vezes, algumas dúvidas na mente das pessoas. Verdade. Porque como um homem, né, porque hoje tem... como eu posso dizer, aquela dúvida das pessoas, se existe ou não um mundo espiritual, se isso realmente existe. Tem pessoas hoje que não acreditam muito em demônios, em Deus, em anjo, acham que tudo é um mundo físico, que pode ser explicado com a ciência humana, mas Marcos no capítulo 5 é um choque de realidade sobre um mundo completamente invisível, espiritual e poderoso e real, pastor Otávio. Muito boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, que Deus abençoe de uma forma muito poderosa. Esse texto é um texto que mexe conosco, porque Jesus, no capítulo 5, ele vem de uma grande tempestade, que foi no capítulo de número 4, ele atravessa o lago em busca de uma alma. A Bíblia Sagrada diz que este homem carregava uma legião de demônios. Você vê que este homem, ele não tinha paz. Era um homem que clamava de dia e de noite pelos montes sepulcros e ainda morava no cemitério, no sepulcro, que ficava nos fundos da cidade. Jesus atravessa e vai até encontrar aquele homem, porque Jesus ia transformar a vida daquele homem. E o que me chama a atenção é que dentro desse texto a gente vê o nosso trabalho da igreja. Nosso trabalho, a gente trabalha com libertação, a gente trabalha com cura, tanto física e cura interior, que é o da alma. E a gente vê todos os nossos cultos, libertações, pessoas vomitando sangue, pessoas vomitando obra de macumba, pessoas sendo libertas. E dentro desse texto, você vê que Jesus, ele vai de encontro de José Henrique a este homem para trazer uma libertação e uma transformação que só Jesus poderia fazer, pelo poder do Espírito Santo. Porque eles, a sociedade, já tinha tentado fazer de todas as formas ajudar aquele homem, colocando ele com grilhões, correntes e cadeias, prendendo ele com força humana. Só que o mundo espiritual, a gente não vence com força humana, e nem com a força do braço, e nem no muito de falar, porque falar muito desgasta tanta energia e tanta vida da pessoa que está escutando. Então eu aprendo aqui que a sociedade de Gadara tenta colocar esse homem preso, mas o que importa é a vida espiritual. Quando Jesus chega, Jesus mostra que não é na força do braço, mas é no poder da unção do Espírito Santo que Jesus carregava. Muito forte. E dentro desse texto, José Henrique, eu também te pergunto algo muito forte aqui. Quando Jesus chega dentro dessa província, algo me chamou a atenção. Este homem que estava endemoniado, ele vem de encontro a Jesus. A pergunta que não cala é: você já viu demônios levar alguém até a igreja ou até Jesus? Eu nunca vi. Por que acontece isso dentro do texto? Na verdade, essa passagem, como o senhor mesmo disse, é uma revelação para a nossa vida de um mundo que é real. O mundo espiritual, né, irmão Guilherme, é um mundo real. As pessoas hoje, elas podem não acreditar, porque hoje existe aquela descrença, né, das pessoas sobre as coisas espirituais. Mas o mundo espiritual, ele é real. Existem pessoas que têm experiências espirituais inesquecíveis. E isso seja pessoas tanto que evangélicas, cristãs ou não. Você pode não acreditar, mas nós estamos cercados. A realidade é essa, nós estamos cercados. E a pergunta que o senhor fez, ela é uma pergunta muito boa, porque Jesus, ele pisa, e assim que ele saiu do barco, foi se encontrar com ele um homem.
Então, ou seja, quando esse homem foi até Jesus, ele ainda não estava, como eu posso dizer, os demônios ainda não tinham aparecido. Ou seja, era um homem tentando lutar contra aquilo que estava dentro dele. Quando ele vai até o encontro de Jesus, irmão Guilherme, ele encontrou em Jesus uma esperança, uma saída. Ele teve força. Ele teve força. Agora você imagina alguém lutando contra uma legião. Porque quando a Bíblia fala, pastor, sobre legiões de demônios, ou legião de demônios aqui no caso, ela está trazendo sobre nós uma revelação numérica, que é baseada na legião romana. Sim. Que era baseado no número de soldados. Quase 5 a 6 mil soldados. Verdade. Agora você imagina a Bíblia trazendo essa referência da legião romana e a gente tentando imaginar quantos espíritos não tinha dentro desse homem. Era muitos. Quantos demônios não atormentavam a vida dele. E talvez a pessoa que está me ouvindo, me vendo agora, esteja atravessando por isso. Às vezes é problema de ansiedade, às vezes é depressão, às vezes é o suicídio, às vezes é o divórcio que entrou no meio do seu casamento, às vezes é o seu filho que entrou nas drogas, seu marido que foi para a bebida. Às vezes é a sua filha mais que não te ouve, não te respeita, não te dá mais satisfação dentro de casa. E você está agindo como se fosse uma fase da vida. Você está agindo como se fosse uma fase do seu casamento, é porque esfriou, né? Às vezes você está agindo como se fosse uma fase da adolescência. E na verdade nem tudo é normal. Nem tudo é natural. Nós devemos olhar com os olhos espirituais algumas coisas e entender que nem tudo é natural, pastor. Nem tudo. Às vezes a gente não pode espiritualizar as coisas, nós temos que resolver, é verdade, mas às vezes também nós não podemos normalizar. Nós temos que ter o equilíbrio e a direção do espírito para entender que existem coisas naturais, é verdade, do curso da vida, mas também existem coisas espirituais. E aqui nós vemos um homem que está lutando para ser liberto. Um homem que está lutando para ter uma nova chance, uma nova vida. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 3 que ele não podia nem ser preso com corrente. Não podia ser preso. E aí eu queria, aproveitar esse versículo e devolver a pergunta ao pastor. Como é que a gente luta? Como é que a gente encara isso? Porque tem escrito aqui, não podia ser preso com corrente, isso. Tentava amarrar e não conseguia, segurava e não prendia, tentava isolar ele e não isolava. E aí, como é que luta com isso? Vamos dar um remédio, vamos internar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas e se não resolver? Como é que faz esse negócio? A situação que ele se encontra me traz o texto bíblico do apóstolo Paulo, Efésios 6,10, que ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Este homem, ele está possesso de demônios, só que dentro daquela sociedade, dentro daquela província, não tinha nenhum crente. Não tinha ninguém que entendesse que aquela luta ali era espiritual. Esse homem era um inferno, uma legião, puxando ele para trás com correntes, para ele não chegar até Jesus e a força humana dele querendo, preciso de mudar. Eu preciso de coragem. E a força que ele tem, ele chega até Jesus. É por isso que algumas igrejas, eu tenho que falar isso aqui, quando acontece uma manifestação de demônios, junta 10, 15 obreiros para segurar uma pessoa. E não precisa disso, porque o demônio, ele gosta de bagunça, ele gosta de quebrar cadeira, ele gosta de fazer. O que nós aprendemos nos nossos cultos? A gente não precisa de 10, 15 obreiros segurar a pessoa. O próprio obreiro, o próprio ministro ali, ele já ministra o anjo libertador, que a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Quantas vezes teve libertação ali na igreja ali? Eu, ou você, outros obreiros ali, na libertação, só usou o anjo e a pessoa cai de joelho com a mão para trás. É isso que aquele povo não entendia, porque a força de uma pessoa possessa de demônio é muito forte. E uma pessoa sozinha não consegue segurar. E o que tem que ser feito? No nome de Jesus, mão para trás, anjo que me acompanha, quebra a força, coloca de joelho e está amarrado agora. Aí que vem uma pergunta que eu te faço. Por que muitas pessoas criticam a entrevista aos demônios? Porque Jesus, dentro desse texto, ele pergunta para ele: quem está aí? Quem é? Quem são vocês?
Ele fala, responde, Legião é o meu nome. Então você vê que tem pessoas que criticam, né, a entrevista na hora da libertação. Aí eu te pergunto, é possível fazer entrevista? Ou você acha que é desnecessário, muitas das vezes, em cada ocasião? Pastor, essa é uma pergunta muito interessante, porque algumas pessoas, e não só pessoas como igrejas, denominações, não trabalham com o Ministério da Libertação. Verdade. Existe hoje uma resistência muito grande falando que o ministério, o culto da libertação, o Ministério da Libertação na igreja é algo desnecessário. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui. Existem coisas que Deus faz de um jeito que você pode não entender, mas não é porque você não entende que não é de Deus. Eu vou dizer algo aqui para você que está me vendo e me ouvindo agora. Não julgue aquilo que você não sabe. É verdade. Não julgue aquilo que você não conhece. Se você não é usado nessa área, deixa Deus usar a pessoa na área que Deus quiser. Se é na libertação, se é na profecia, se é na palavra, na revelação, no ensino, no louvor, deixa Deus usar a pessoa do jeito que Deus quer. Porque os mistérios de Deus a gente não entende, mas não é porque a gente não entende que não é mistério. Verdade. Então, quando Jesus faz a pergunta, como é que você se chama? Isso. Porque Jesus está querendo trazer a clareza do que está acontecendo. Então, por que às vezes acontece essa entrevista, esse momento da pessoa ali na hora da libertação? Para quem está de fora entender o que está acontecendo, que às vezes é o mesmo problema que está acontecendo numa casa, está acontecendo na sua. Verdade. Às vezes é o mesmo demônio que está atuando na vida de alguém, está atuando na sua, na vida do filho de alguém. Você vai identificar que está acontecendo também os mesmos sintomas que o seu filho. Então, quando Jesus pergunta assim, como é que você se chama? Jesus está querendo trazer a clareza a um problema que estava escuro. Então, ou seja, pastor, todas as vezes que ocorre a libertação, é claro que eu vou deixar bem claro aqui, não mexa se você não tiver uma vida de oração. Não mexa com isso se você não tiver uma vida de santidade, não toque. Não mexa se você não tiver uma vida pautada na palavra, porque o que vai te sustentar nisso não é a unção, não é o grito, não é o quanto você... Não, é a palavra do Senhor, uma vida debaixo da palavra do Senhor. Porque uma vez foram expulsar demônio no nome de Paulo, no nome de Cristo, e aí os demônios perguntaram assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Cristo, eu conheço toda a galera, mas vocês quem são? Então não mexa, se você não foi chamado para isso, se você não tem unção para isso, se você não tem autoridade para isso, se você não tem vida de caráter com Deus para isso, não mexa. Não mexa. Então, quando Jesus está dizendo assim, como é que você se chama? É porque Jesus está querendo trazer a clareza um problema que estava escuro. E até mesmo para mostrar para aqueles incrédulos ali da sociedade que o mundo real, o mundo espiritual é muito real. É real. Porque o demônio fala na boca dele, Legião é meu nome. Então eu creio que naquele momento a população olhou espantado, ué. Exatamente. Que entrevista é essa? Quem está falando? Não é ele mais, é uma legião que está falando na boca dele. Porque a voz já modifica, né? Isso aí. Isso aí. Quando Jesus conversa, agora, pra você ver, quando ele chega até Jesus, é um homem. Mas quando Jesus abre a boca, já não é um homem. Já manifestou. Já manifestou. Exatamente. Já é o demônio, Já é processo. É uma na vida luta, do é uma luta por controle. É um homem tentando ser livre, é Jesus querendo libertar e é os demônios querendo continuar aprisionando. E é tão interessante que ele fala assim com Jesus assim, o que te fizemos para vir nos incomodar? Exatamente. Ele fala, né? Porque viesses atormentar-me antes do tempo, né? Antes do tempo. Outra coisa interessante, a gente pode entrar aqui. Por que ele fala porque viesse atormentar-me antes do tempo, irmão Guilherme? Ele tinha um tempo preparado para destruir aquela vida? Tinha. Havia um tempo que ele estava trabalhando sobre aquela vida, mas estava oculto. As pessoas que não tinham discernimento espiritual não entendiam que aquele homem estava passando. Achava que era um problema psiquiátrico. Psiquiátrico, problema da carne. Mas aquele problema que ele estava vivendo era um problema espiritual. Espiritual. Exatamente. É por isso que o demônio ele tem um tempo para destruir a vida da pessoa. Porque ele fala assim, por que viestes atormentar antes do tempo? Você vê que Jesus ele não chega nem cedo e nem tarde, como aconteceu com Lázaro. Chega um tempo exato. E quando ele chega com libertação. Ele chega para mudar. Então o demônio, dá para entender dentro desse texto ali que ele tem um tempo para destruir a vida da pessoa.
E você sabia que quando um demônio é expulso de uma pessoa pelo homem de Deus e uma mulher de Deus, quando ele volta para a sua falange, ele apanha? Porque ele perdeu a guerra. Porque ele perdeu a guerra. E por que muitas pessoas hoje, dentro da igreja, caem possessa e no próximo culto também cai possessa? Aquele texto. A pessoa é liberta hoje. Quando chega em casa, não medita na palavra, não ouve louvor, não ora. A casa está vazia. Aí a Bíblia fala que vem 7 piores. Então, se já tinha um demônio, vem 7. Então, são 8. É por isso que muitas pessoas caem todos os cultos na igreja. Porque o demônio sai, no nome de Jesus, ele vai E embora. aí ela não preenche a casa. Não preenche a casa vazia. E quem que vai dominar a casa? É verdade. Aquilo que você mais alimenta. Então, esse assunto aqui é muito importante. Por quê? Porque Jesus chegou e disse, quem é o teu nome? Ele disse, Legião é meu nome. Jesus já foi na raiz do problema, já está entendendo. Que ali não é um demônio, nem 2, nem 3. É uma legião, uma casca. Então Jesus fala assim, sai dele. Aí o demônio fala o quê? Se ele permite eles a ir para aquela manada de porcos. Aqui tem algo interessante. Os demônios não querem sair daquele território. Eles querem dominar aquele território. Porque quando Jesus fala, sai dele, eles vão voltar para onde? Para o abismo. Mas eles não querem voltar, eles querem continuar naquele território. Aí você vê, 6.000 demônios na vida daquele homem, tinha 2.000 porcos. Se for para matemática, entrou praticamente de 2 a 3 demônios em cada porco. Os porcos não suportaram a presença dos demônios e se jogaram para suicidar. E o que está por trás do suicídio hoje no Brasil? O que está por trás da depressão e da crise de ansiedade? Será que é apenas, que a minha mãe tomou remédio, meu pai tomou remédio, eu vou tomar? Quem está por trás disso? Satanás. E os seus agentes, seus demônios. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as fortalezas do diabo. Agora eu falo, por que a nossa igreja é perseguida por pessoas do axé, candomblé, ubanda, quimbanda, linha branca, linha preta? Por que as pessoas nos perseguem e estão fazendo vários trabalhos de macumba para a nossa igreja fechar e contra nossas vidas que são ali líderes da igreja? É porque eles não suportam ver as entidades deles, que eles adoram lá no centro de macumba, perdendo a guerra. Eles não aceitam entrar no nosso Instagram da igreja e ver Jesus sendo glorificado e os demônios caindo por terra. É por isso que eles se levantam. Por que eles não se levantam com a igreja tradicional? Por que não se levantam contra a igreja católica? Por que se levanta contra o ministério profético que está fazendo barulho na cidade de Muriaé? É porque nós somos homens de Deus. Nós somos profetas do Senhor Jeová. É por isso tanta perseguição. É por isso que eles não gostam da gente. Glória a Deus por isso. Porque a nossa oração não é Jesus mata eles. A nossa oração é Jesus converte cada um deles. Uma prova viva disso, eu estava no altar esses dias. Uma certa pessoa que trabalha nessa linha, da quimbanda, passou na porta da igreja e fez um sinal satânico com um garfo pro meu lado. Eu estava em cima do altar. Naquele momento eu estendi a mão e repreendi no nome de Jesus. Agora você vê, o tanto de oferenda, de macumba que eles colocam lá na frente da igreja, para a igreja fechar, por que eles estão com tanto ódio assim? Por que eles querem que a igreja feche tanto assim? Porque trabalhamos com com libertação. E uma coisa é séria, uma coisa é certa, como o diácono José Henrique disse. Se você não tem chamado para trabalhar nessa área, não trabalha. E nem queira forçar um negócio que você não é chamado. Cada um serve uma função. Libertação não é para todos. Libertação para quem Deus chama. Eu já tentei fugir desse chamado. Eu não quis isso na minha vida. Fiquei 3 meses, não quis trabalhar com libertação e nem profecia. Foi os 3 piores momentos, 3 meses piores da minha vida. Foi quando eu quase morri. E Jesus falou assim, ai de você que bota a mão no arado e olha para trás. Seu chamado é sinais de Deus. Seu chamado é libertação e profecia. Aí as pessoas falam, pastor, por que muitas pessoas vêm por trás de querendo revelação, libertação? Tem que entender uma coisa. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão os que crerem. Hoje, você vai ganhar um macumbeiro, um católico, uma pessoa que é da maçonaria, uma pessoa que é ateu, através dos sinais de Deus. Se não tiver sinal, a pessoa não acredita mais. Por tanto, falsos profetas que tem no nosso meio. Pessoas que brincam com a fé das pessoas.
vagabundos do altar, que usam o altar para si próprio promover, usa o dinheiro das ovelhas, a lã das ovelhas, para se enriquecer nas costas dos fiéis. Nossa igreja não. A nossa igreja é séria. Nós carregamos os sinais de Deus. E eu quero já aproveitar, você que persegue a nossa igreja, você que persegue o nosso trabalho, venha a um dos nossos cultos. Você vai ver se você não sente a presença de Deus quando você entrar pelas portas. Porque a nossa igreja carrega os sinais de Deus. Mas é claro que o preço é muito alto. E o preço é as almas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.